Aqui é o Melino Espíndola e esse é o Papo com Lojista, o nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. O tema de hoje, como calcular o lucro da sua loja. Por incrível que pareça, muito lojista tem dificuldade para apurar, para saber exatamente que resultado que a sua loja está dando, né? Existe muita confusão, às vezes muita ilusão, enfim. É um tema que tem a sua complexidade e a gente vai tentar destrinchar de maneira simples, de maneira que você não precisa ter curso em Harvard, nos Estados Unidos, para poder entender como é que a gente calcula, como é que a gente apura o resultado de uma loja, para se ter uma ideia, não é? Se está dando lucro que está dando, enfim, não é? Apesar de uma certa complexidade, mas é possível a gente entender com um pouco de calma, com um pouco de tranquilidade, um pouco de atenção e a gente consegue sim apurar os resultados da loja e é a base do negócio, né? A gente abre uma loja para ganhar dinheiro, né? Claro, para se realizar, para atender os nossos clientes, para fidelizar, encantar, gerar emprego, subir renda. A gente tem uma série de obrigações e de finalidades, eu diria assim, quando a gente empreende, quando a gente monta um negócio, não é verdade? Mas um deles é resultado. Se você abre um negócio que não está conseguindo gerar os resultados necessários para que você consiga competir com excelência, expandir os seus negócios, remunerar bem a sua equipe e ser bem remunerado para que tenha estímulos, para que se sinta recompensado pelo esforço, pelo risco, não é, do negócio, acaba sendo complicado se a gente não consegue isso, ou se não consegue medir, não consegue saber exatamente qual é o resultado que o nosso negócio está gerando, não é verdade? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, fica comigo que o assunto é muito importante e interessante. Né? Antes de começar, aqueles recados básicos. Se você está vendo a gente pelo YouTube, é fundamental você verificar agora se você já é inscrito no canal. Se não for, clica ali para se inscrever, clica ali no sininho para ser notificado e já deixa o seu joinha ali, o seu gostei para não esquecer. Não é? Isso é importantíssimo para nós, né? Então faz isso agora, dá uma pausazinha rápida, vai lá, verifica, se não for, você já faz isso para dar uma força aí para a gente, né? E se você gosta de ouvir, a gente está nas principais plataformas de podcast, é só procurar a gente aí, procure Falando de Loja que você vai encontrar o Papo com Lojista, beleza? Então é isso, vamos ao tema de hoje que ele é muito importante. Ok, quando a gente fala de lucro, existe aí muitas armadilhas, eu diria, pelo caminho. Uma delas, markup. Tem muita gente que acha que lucro é markup. É simplesmente pegar um preço de custo, aplicar um markup expressivo, significativo, que isso vai garantir um bom resultado, um bom lucro na loja. E eu começo sempre brincando, né? Eu digo o seguinte, tá, ok, imagina que você comprou um item lá para sua loja, você atendendo um representante, olhou o catálogo dele assim, poxa vida, olha, isso aqui está muito barato, ninguém trabalha, aqui na minha região, o preço está muito barato, o preço de custo, eu vou comprar, eu consigo multiplicar isso aqui por 10, né? Olha o exagero, consigo multiplicar isso aqui por 10, estou comprando aqui por R$10 a preço de custo, eu vou multiplicar por 10 e vou vender por R$100, né? Uma margem de lucro extraordinária, isso aqui eu vou ganhar muito dinheiro, né? E aí você faz o pedido, você compra essa mercadoria, a mercadoria chega, você etiqueta, marca, bota no showroom da loja ali, expõe o produto e não vende nenhum. Quanto é que você ganhou de lucro? Qual foi o resultado efetivo que essa mercadoria gerou para você? Zero, concorda comigo? Só conta para pagar, não é? Porque não importa o markup se você não tem um outro fundamento aí, assim, estratégico e básico da operação, que é giro, não é? Eu sempre estou insistindo no seguinte ponto, mercadoria quando entra é conta para pagar. A mercadoria, ela só efetiva o resultado dela quando ela completa o ciclo, quando ela entra e sai, né? Então, a mercadoria, quando entra, entre aspas, um problema para ser administrado, porque essa mercadoria é um capital que você imobilizou, é um investimento que você fez, a mercadoria entrou na loja e a partir desse momento você tem, primeiro, o capital em si, esse valor que não está sendo remunerado, ele está ali parado, né? Segundo, essa mercadoria está perdendo valor. A gente sabe que estoque, a gente corre um sério risco de envelhecimento. E o envelhecimento não é por data de validade necessariamente, né, que o produto vai estragar, não é nesse sentido, né? Muito pelo contrário.
o maior risco não é que o produto se estrague, mas que ele envelheça no sentido da utilidade, da coleção, da atualidade dele, porque os eletrônicos hoje todo dia sai uma versão nova e isso torna com que o modelo anterior fique obsoleto muito rápido e o cliente quer novidade, o cliente está antenado, hoje a informação é muito disponível, né? Tá na mão do consumidor, então o consumidor está sabendo quais são os últimos modelos, as últimas tecnologias, as últimas coleções, os lançamentos das indústrias. Então, isso faz com que o consumidor deseje, né, os produtos mais atualizados. E aí, se você tem um estoque na sua loja que, por conta de uma compra excessiva ou de um erro de foco, você acabou inchando o seu estoque, colocando para dentro essa mercadoria, né, ainda que com um markup lá em cima, mas essa mercadoria não girou, o que você ganhou? Um problema gigantesco para administrar, porque você vai pagar essa mercadoria, né? Os boletos do fornecedor vencem, você tem que pagar, você faz o investimento, aí você tem custo de armazenagem, porque você precisa guardar essa mercadoria dentro da loja. E às vezes você tem mercadoria volumosa, como às vezes não é tão raro a gente encontrar em lojas. E aí sempre eu digo para o lojista, faça o cálculo do custo de armazenagem. Mais ou menos assim, vê qual é o percentual de estoque que você tem que não girou aí nos últimos 6 meses. O que tem mais de 6 meses aqui dentro da loja? Vamos tirar um relatório aqui e vamos analisar. E aí quando você faz isso, você vai ver que, sei lá, um percentual significativo do estoque, né, tem mais de 6 meses dentro da loja que não vende, está lá guardado, né? E aí você faz a seguinte conta, ok, e vamos calcular em metros quadrados, né? Quantos metros quadrados você tem de estoque, né? Você reserva para guardar a mercadoria dentro da loja. E aí você faz a proporção. Bom, meu aluguel aqui vamos lá fazer uma conta de botiquim redonda aqui. Meu aluguel é R$10.000 e eu tenho 100 metros quadrados de loja, só para fazer uma conta. Dividindo 10 mil por 100, vai me dar um custo mensal de aluguel por metro quadrado de R$100, né? 100 vezes 100 dá 10 mil. Então, o que significa? Se eu estou aqui ocupando 30% desse espaço com armazenagem de mercadoria que não está vendendo, é só fazer 30% de 100 metros, vai dar 30 metros, né? 30 metros quadrados. 30 metros quadrados a um custo médio de R$100 por metro quadrado, eu estou gastando em média aqui por mês R$3.000 para guardar uma mercadoria que não me rentabiliza. Muito pelo contrário, ela está perdendo valor com o passar do tempo. Concorda comigo? Então, é um aspecto assim, ok, a gente não chega nesse nível de detalhamento para fazer uma apuração de gastos, de lucro e etc. Mas é importante a gente, pelo menos assim, tenha ideia de que isso acontece. É um capital investido que não está sendo remunerado, você tem um custo de armazenagem direto, que é o espaço que você é obrigado a ter para guardar essa mercadoria, você tem ainda mais. Você tem o risco dessa mercadoria, como eu estava dizendo, envelhecer no sentido de perder valor. Sai um modelo novo, sai uma coleção nova, uma tendência que mudou, não é? Ou uma estação do ano que mudou e aquilo não vai vender. Você vai ficar com aquilo parado. Para vender, o que a gente acaba fazendo? Promoção. Dá um desconto gigantesco, 30%, 40% de desconto, não é? Uma promoção agressiva, um saldão, uma troca de coleção, alguma coisa assim. A gente inventa um nome qualquer aí chamativo e tem que cortar na própria carne. Aí aquela ideia inicial de que você tinha um markup excelente, que você tinha colocado ali uma margem significativa de lucro, já vai para o espaço, concorda comigo? E isso numa mercadoria que você alavancou no markup. Na mercadoria de markup normal, você já começou a entrar para dentro do próprio capital próprio, né? Já começa, às vezes o desconto é maior do que a margem que você tinha colocado, né? E aí você acaba tendo que vender mais barato do que comprou na avaliação direta, né? Na indireta, que é considerar o custo o custo financeiro desse capital não remunerado, o custo de estocagem para você guardar ali, né? Aí a coisa vai ficando mais complexa, mais complicada, não é? E você vê que você começa a não ser significativo esse resultado que você está tendo. Então, esse é o primeiro alerta que eu quero colocar. É fundamental a gente ter noção de que lucro não é diretamente, não é? Simplesmente você considerar que você está aplicando um bom markup e que isso vai te garantir lucro. É meio louco isso, né? Mas
É assim que a coisa funciona e muita gente se ilude. Não, isso aqui está me dando uma boa margem, então eu tenho que trabalhar com isso aqui. Não, isso aqui é a margem apertada, eu não vou trabalhar com isso aqui e tal. Considerando só essa variável na sua avaliação. E não é a mais recomendável, não é? É fundamental você encostar no markup o giro. Aí você começa a ter uma ideia de lucratividade e rentabilidade, que são duas palavrinhas que são muito parecidas, mas que têm significados específicos e bem distintos, não é? Então é importante a gente começar a entender um pouco disso. O que é lucratividade? Lucratividade é a margem de lucro líquido que você consegue ter relativa ao seu faturamento. Não é? O que é isso na prática? Então vamos lá, esse mês eu vendi aqui R$100.000, meu faturamento foi R$100.000. Tirei o custo da mercadoria vendida, tirei os impostos da venda, tirei as despesas fixas, variáveis, enfim. E apurei aqui um resultado líquido final de 20%. Ok. Então, quanto foi meu lucro? Foi 20% de um faturamento de R$100.000. Ok. Beleza, tá ótimo, excelente. Eu estou tendo 20% de lucratividade, né? Em função do meu faturamento. A minha lucratividade é 20%. Aí começam a entrar os outros aspectos. Tá, mas antes de entrar nos outros aspectos, vamos detalhar um pouco esse 20% aqui. De onde ele saiu? Não é? O que compõe? Bom, o instrumento que a gente utiliza para fazer essa medição, não é o DRE, é o demonstrativo de resultado do exercício. Não é? Como é que eu faço essa demonstração, essa apuração? Bom, a partir de uma boa organização nos meus lançamentos, não é? O que eu quero dizer com isso? Bom, você classifica corretamente as despesas que você tem, não é? Com folha, aluguel, enfim, as despesas operacionais que a gente tem, as não operacionais, como por exemplo, o financiamento que você faz, juros que paga. Então, você faz... anota tudo direitinho e depois faz uma apuração, estrutura e monta o seu DRE. Faturamento, o faturamento bruto, menos as devoluções, não é? Ou seja, faturamento líquido menos o custo da mercadoria que você vendeu, a gente chama de CMV, né? Por que eu estou fazendo esse alerta aqui? Porque eu vejo muito lojista confundindo CMV com compra, são coisas completamente diferentes. CMV é o custo da mercadoria que eu vendi, não quanto eu comprei nesse mês. Muita gente confunde custo da mercadoria vendida com reposição. E aí vai virando uma maçaroca e não consegue realmente entender nem saber quanto é que está tendo de lucro, que resultado que a operação está dando. Porque mistura alhos com bugalhos e não pode. São coisas distintas e não podem ser misturadas. Tanto que eu digo o seguinte... Esse mês, por exemplo, você não comprou nada, não chegou mercadoria, zero, né? Não comprei nada esse mês, meu estoque está alto, não viajei, não atendi representante, enfim, não comprei nada, não recebi nada esse mês. Mas eu vou ter um faturamento, eu vendi, portanto meu lucro vai ser 100%, não tem custo a mercadoria que eu vendi, né? Não faz sentido. Percebe o que eu estou dizendo? Então não tem nada a ver compra com o cálculo de apuração de resultados. Para efeito de lucro, de DRE, de demonstração de resultados. Para efeito de fluxo de caixa é outra conversa. Não é? Aí é diferente, é quanto entrou e saiu de pagamentos e recebimentos, não é? Na minha empresa. É outra conversa. Nós estamos aqui falando de resultado, falando de apuração de lucro. Concorda comigo? Então é importante... eu vendi R$100.000, essa mercadoria que foi vendida por 100 mil, me custou quanto? Quanto eu paguei nessa mercadoria que eu vendi? Essa é a pergunta correta. Isso é o CMV. Correto? Entendeu? Então, ok, puxei aqui, faturamento menos o custo da mercadoria vendida, menos os impostos da venda. É outra confusão. Por quê? Porque eu começo a misturar aqui o que é imposto que eu calculo aqui. É o da venda, não é? Você basicamente tem 3 configurações fiscais, 4 com o MEI, né? Então, começando lá, o MEI é diferente, é fixo e tal, o impacto disso é bem pequeno, então vamos entrar na absoluta maioria dos casos das lojas. Ou está no super simples, né, no simples nacional, ou está no lucro presumido, ou é lucro real. Essas são as 3 configurações, basicamente, que você tem para se classificar fiscalmente, né? O Simples Nacional é uma tabela, né? Geralmente tem uma certa complexidade, um desconto e tal, mas isso é muito simples, o teu contador pode informar, olha, vendendo tanto, qual é o percentual da venda que eu vou pagar de Simples, onde está aquele somatório de impostos ali reunidos numa única alíquota, né? Então é 7, 8, 10, 9, enfim, vai estar proporcional ao seu segmento e ao seu faturamento, né?
Isso é muito simples, o seu contador, ou você mesmo pode verificar aí a tabela, não é tão difícil assim de calcular. Mas é um percentual. Ok, percentual do quê? Da venda. Não é? Então, Melino, eu estou pagando esse mês X reais de Simples e tal. Não é quanto você está pagando esse mês de Simples, que eu vou considerar na minha apuração de resultado. Não é? Por quê? Porque eu estou analisando fluxo de caixa, pagamentos e recebimentos. Não, quando eu quero analisar resultado, é o mesmo caso das compras. Não é? Muito lojista mistura as compras do mês com CMV e acaba tendo uma dificuldade para apurar os resultados, fica doidinho. Não é? Vários, às vezes, entram em contato comigo, a gente conversando, Melina, eu não consigo aqui porque eu não consigo enxergar quanto que eu estou tendo de resultado. E aí você vai olhar, está misturando compra com CMV. O primeiro, porque olha, minha reposição aqui, eu fico, não, peraí, né? Reposição não é aqui que eu vou olhar e não é nesse momento. Né? Nesse momento eu vou analisar o meu CMV, o custo da mercadoria que eu vendi. Assim como eu vou olhar os impostos que foram gerados, né? Nessa transação, nessa operação aqui, nesse período que eu estou analisando, né? Eu tive isso de faturamento e esse faturamento me gerou esse imposto aqui que eu vou ter que pagar, provavelmente no próximo mês. Eu nem paguei ainda. Como é o aluguel? Eu vou trabalhar esse mês, mas o aluguel geralmente é no mês seguinte, não é assim? Salvo aí uma exceção, ou outra que você fez um contrato diferenciado, mas via de regra é assim. Eu trabalho, opero esse mês e pago o aluguel desse mês no mês seguinte, no começo do mês seguinte. Assim é a folha de pagamento e mais uma série de outros pagamentos e recebimentos, enfim, que tem datas diferenciadas da sua origem, da origem da transação. Quando a gente fala de apuração de resultados, não é por regime de caixa que a gente analisa, a gente chama isso de regime de competência, ou seja, eu vou analisar pela data do fato gerador, o valor que significa ali, quando foi gerado. Se eu paguei ou não paguei, se eu recebi ou não recebi, não é nesse momento e nem nesse instrumento que eu analiso, porque aí sim eu vou conseguir ter uma ideia de qual o resultado, não é? O caso do imposto, por exemplo, qual é o imposto que essa operação gerou para que eu pague no mês seguinte, que geralmente é assim, né? O contador vai apurar, vai calcular lá e vai me mandar o boletinho para eu recolher aquele imposto lá pelo dia 20 do mês seguinte. É mais ou menos assim que a coisa funciona, né? Mas é relativo a essa transação. Então eu vou olhar quanto eu vendi, quanto foi o custo dessa mercadoria que eu vendi. Melina, eu não paguei ainda essa semana. Não importa, né? Não importa se você pagou, se você não pagou. Assim como faturou 100 mil, não importa nesse momento se você recebeu, se você não recebeu. Você pode ter vendido esses 100 mil reais 100% parcelado, 100% no cartão, mais o crediário. Enfim, quanto entrou? Zero. Não vendi nada à vista esse mês aqui. Os 100 mil reais faturados são parcelados. Quanto que entrou no meu caixa desse faturamento? Zero. Mas então eu não vou calcular o resultado? Claro que eu vou. Eu vou considerar o faturamento, eu vou considerar o custo da mercadoria vendida. Percebe o que eu estou dizendo? Então essa é uma análise por competência, né? É assim que funciona. Então, a partir do momento que você entende isso e classifica corretamente as suas despesas, você já consegue estruturar um DRE bastante legal, bastante organizado, que vai te dar uma visão de qual é o resultado que você tem quando você opera. Ou seja, quando eu funciono aqui, que resultado que eu estou conseguindo gerar. Através dessa puxada, então, desse instrumento, né, da demonstração de resultado do exercício, eu consigo, que basicamente é isso, né, é o faturado, menos o custo da mercadoria, menos os impostos, menos as despesas fixas, variáveis, resultado líquido. Basicamente é isso. E aí você vai ter lá o lucro líquido da sua operação, que vai ser um percentual do seu faturamento médio. Né? Eu faturei 100 mil, me deu aqui 20 mil de resultado, que é 20% de lucro. Isso aí diz para mim que a minha operação está 100%, está legal? Muita gente vai dizer assim, Melino, é uma operação extremamente saudável, está dando 20% de resultado, o gestor está tendo uma boa administração aí, está conseguindo gerar um bom resultado. Pois é, né? Mas eu diria, não sei. Por que eu estou fazendo essa provocação, essa colocação? Porque, veja bem, esse é só um dado isolado que eu vejo muito lojista com percentual de lucro assim, bastante interessante, dando um bom resultado e em situação desesperadora. Não é? Por quê? Porque existe um outro fundamento aqui, como eu disse, que é giro. Não é? Não é só necessariamente o markup, como eu disse no começo, que vai significar que eu vou ter lucro. Porque markup é quanto eu acrescentei sobre o custo para apurar meu preço de venda. Mas se eu não vendi, quanto é que eu ganhei? Não ganhei nada, concorda comigo?
Então, não é só o markup. Assim como margem de lucro não significa necessariamente tudo. Por quê? Claro que ela é importante. Eu preciso trabalhar, eu preciso ter uma ideia quanto que a minha operação está gerando de lucro. Beleza. Essa é uma primeira informação. Agora eu vou para a segunda. Qual é o meu giro? Como eu calculo giro? Giro, eu preciso primeiro ter uma ideia de cobertura. Não é? O que é cobertura de estoque? Para que eu consiga ter um outro indicador que é tempo médio de estocagem, né? ou giro, enfim. Não importa muito o nome que a gente deu, importa é o conceito que a gente entenda. Como que eu calculo isso? Basicamente, o giro eu calculo o meu estoque em função da minha venda. Não é? Eu gosto, existem algumas metodologias e tal que você pode aplicar, mas eu particularmente no segmento do varejo em geral, tirando o de altíssimo giro, né, como por exemplo supermercado, ou enfim, alguns segmentos que têm alto giro, considerando o varejo em geral, confecção, calçados, materiais de construção, pet shop e por aí afora, lojas de eletrônico, móveis, quando a gente olha, o giro não é como padaria, né, que você faz pãozinho de manhã, dali 2 horas vendeu, né? Ou supermercado, que você tem um giro semanal aí absurdo e tal. Então, aí sim, teria que ter algumas metodologias específicas e tal. Mas no varejo em geral, é possível a gente trabalhar com a seguinte conta: o estoque do começo do mês, mais o que eu recebi durante o mês de mercadoria, ou seja, as compras do mês. Não é? Então, eu comecei o meu estoque aqui, sei lá, com 500 mil no começo do mês. Né? Eu tinha 500 mil de estoque a preço de venda. É importante, se eu vou fazer essa conta, eu tenho que calcular o estoque ou a preço de venda para eu confrontar com a minha venda, ou eu calculo o meu estoque a preço de custo e quando eu puxar a minha venda, eu tenho que puxar a venda a preço de custo, porque senão eu acabo comparando laranja com abacaxi, e aí não dá certo. Tem que ser laranja com laranja ou abacaxi com abacaxi, né? Então, ok. Então, o meu estoque a preço de venda, tira um relatório aqui, eu tenho 500 mil de estoque, meu estoque total aqui no dia 1º do mês. Vou começar o mês com 500 mil de estoque. Vi as compras que eu fiz aqui e tal, vou receber durante o mês, mas 100 mil a preço de venda, né? Ou seja, se o meu markup aí está 100%, por exemplo, então eu estou recebendo 50 mil a preço de custo, mas marcando aqui o preço de venda, etc. Então, estou fazendo conta redonda aqui só para facilitar o raciocínio. Então, significa que vai entrar no meu estoque mais 100 mil nessa loja. Então eu tinha 500, vou receber mais 100, então agora eu estou com 600 mil de estoque, vou fechar o mês com um estoque total trabalhado de 600 mil reais. Quanto eu vendi? Qual é o faturamento desse mês? O faturamento deu 100 mil. Então, qual é a minha cobertura? Bom, era 500 mais 100 que eu recebi, ficou 600, quanto eu vendi? 100 dividido 600 por 100 vai me dar 6. O que isso me conta? Que o capital investido no meu estoque leva 6 meses para rodar. Veja bem, entenda bem o que eu estou dizendo. O capital investido no meu estoque. Não é? Por que eu estou enfatizando isso? Porque eu vou tratar agora de valores. Não é? É como eu digo, o que a gente põe no bolso de resultado é dinheiro. O que a gente paga a conta é dinheiro, é resultado. Não é mercadoria, não é calçadinhas, não é telefone celular, não é geladeira, micro-ondas ou tênis. É dinheiro. Então, a gente faz o cálculo sobre resultado financeiro. Beleza? Por que eu estou enfatizando isso? Porque quando eu falo que você tem um giro 6, ou seja, você tem estoque para 6 meses, não significa que toda a mercadoria que você tem na loja leva 6 meses para rodar. Não é isso. A gente sabe que tem aquela mercadoria que chegou ontem e já vendeu, e você tem aquela mercadoria do ano passado que está aí sem a menor perspectiva de vender. Concorda comigo? Então, a gente fala sobre giro médio. Não é? Então, é o giro do capital investido no estoque. Quando você faz esse cálculo e apura que você tem 600 mil para uma venda de 100, significa que você tem uma cobertura 6, ou seja, o capital investido em estoque a preço de venda, evidentemente, leva 6 meses para rodar. Se eu vendo 100 e tenho 600, então 100 mais 100 mais 100 mais 100 significaria na prática um capital disponível para 6 meses, ou ele leva 6 meses para rodar esses 600 mil. Concorda comigo? Então, esse é o primeiro cálculo que eu faço para apurar o meu giro. Né? Agora, vamos detalhar isso. Como? Como assim? Bom, veja bem, quando você puxa o seu DRE e você faz a sua apuração de lucro, você chegou à conclusão de que a sua operação está deixando 20% de lucro, né? Do faturamento do mês. Beleza. Excelente.
quanto que vai me dar de resultado num exercício total, num ano total, né? Do meu capital investido aqui, o que essa loja me dá de lucro no ano? Essa é uma pergunta importante, né? Eu preciso saber, até para distribuição de lucro, minha capacidade de investimentos, expansão dos meus negócios, enfim. Então é importante eu saber o que minha loja dá de lucro no ano, né? Ok, eu fiz a DRE aqui, montei, estruturei e cheguei à conclusão que ela está me dando 20% de resultado líquido. Beleza. Olhei agora para o meu estoque, para calcular o meu giro, a minha cobertura, e cheguei à conclusão que o meu estoque está na proporção de média, evidentemente, de 6:1. Beleza, então eu sei que eu tenho 6 vezes mais estoque do que eu vendo. Então eu levo, em média, 6 meses para rodar o meu capital investido em estoque a preço de venda. Beleza, e eu já vou explicar por que a ênfase, né? A preço de venda, preço de custo, né? Ok. Então vamos lá, vamos entender aqui. Se eu tenho um estoque 6 vezes maior do que a minha venda, meu estoque médio, significa o quê? Significa que no período de 12 meses, se eu dividir 12 pela cobertura, ou seja, nesse exemplo que a gente está trazendo, uma cobertura 6, se eu dividir 12 por 6, vai me dar 2 de resultado. O que isso está me contando? Que o meu estoque roda 2 vezes no ano. Porque se ele leva 6 meses para rodar, então 6 meses mais 6 meses, ele fecha o ciclo de um ano. Significa que vai me dar resultado 2 vezes no ano, esse capital investido. Não é? E aí, como eu apurei aqui e cheguei à conclusão na minha DRE que o meu lucro é 20% e o meu estoque é 600 mil, já me dá uma referência bastante interessante para eu calcular. Bom, se eu tenho 600 mil investido em estoque a preço de venda, né, e está me dando 20%, então vai me dar 20% de 600 mil. Quantas vezes isso vai acontecer no ano? 2 vezes, porque se eu estou com 6, 12 dividido por 6 vai me dar 2, então vai rodar 6 mais 6, 2 vezes, 20 mais 20, ou seja, o meu estoque vai me dar 40% de resultado sobre esse montante a preço de venda. Então, se eu tenho 600 mil e eu vou ganhar 20 mais 20, eu vou ganhar 40% de 600 mil como lucro líquido no final do período de um ano. Entendeu? Essa é a conta que eu faço. Então, vai me dar 40% de 600, 4 vezes 6, 24. Eu vou ter, então, 240 mil de lucro sobre um investimento de 600. Percebe? Ou seja, 40% de lucro sobre o valor do meu estoque a preço de venda, né? Por que eu estou enfatizando isso? Vamos imaginar agora que, e isso não é raro de acontecer, que você chega numa loja e começa a ver que o comprador, o lojista, o gestor ali do negócio, gosta muito de oportunidades, visita muito as feiras, conversa muito com os representantes, negocia muito com o fornecedor, pega as oportunidades, os saldões, as pontas de estoque aí de fornecedor e tal, e adora comprar. Por quê? Porque vai colocar o markup lá em cima, vai comprar super barato, etc. e tal. E aí, só que isso tem um efeito colateral assim direto, que é o quê? Vai formar estoque. Vai inchar o estoque, vai inchar a cobertura e vai impactar no giro, evidentemente. E aí eu chego numa loja, vamos hipoteticamente raciocinar, né? Só imaginar essa situação. E eu chego numa loja e eu encontro essa situação. O lojista está aqui, eu faço excelente negócio, eu aperto muito o representante, fornecedor, eu compro aqui só saldo de coleção, enfim, né, com descontos bastante expressivos, significativos, faço ótimos negócios e tal, e com isso eu consigo aplicar um markup aqui, todo mundo trabalha com vezes 2, eu trabalho com vezes 3, porque eu compro muito barato e tal. E aí você vai olhar a cobertura, né? Cobertura. Aí a hora que você faz um puxado lá de estoque na proporção de venda e chega à conclusão que tem 12:1, por exemplo. Né? E isso não é raro de acontecer. Você puxa aqui, olha, somando aqui o teu estoque, você tem 1.200.000, seu estoque está parrudo, né? Você tem 1.200.000 de estoque a preço de venda, né, para uma venda de 100 mil reais, ou seja, você tem 12:1. Estou fazendo conta redonda aqui, mas o importante é a gente entender o significado disso, né? O que isso está contando para a gente. Se eu chego nessa situação e encontro uma loja que tem uma cobertura de 12:1, ou seja, tem 1.200.000 a preço de venda de estoque e vem vendendo em média 100 mil por mês, dividindo 1.200.000 por 100, vai me dar 12. Né? Então, quantas vezes roda no ano? Ora,
12, né? Eu dividi 12 por 12, vai me dar 1, ou seja, me roda uma vez por ano esse capital investido em estoque, me roda uma vez por ano. Aí eu volto à pergunta inicial. Ok, você apurou o DRE? Apurei. Quanto é que está te dando de resultado? Veja bem, olha um detalhe aqui. Com a mesma estrutura de faturamento, com o mesmo markup, com a mesma estrutura de despesas, salário, aluguel, enfim, exatamente as mesmas despesas. Eu vou puxar o DRE, vai me dar 20%, né? 20% do faturamento. Ok, legal. Então, significa que essa operação vai me dar 20% de lucro. Aí eu pergunto, quantas vezes vai rodar o investimento no seu estoque no ano com 20% de resultado? Bom, vai me rodar uma única vez. Eu tenho 12 vezes o que eu vendo. Então, eu tenho 1.200.000 vendendo 100.000, eu vou rodar uma única vez esse capital no ano. Então significa que essa minha loja, com esse capital, com essa estrutura, vai me dar quantos por cento de lucro sobre o capital investido no estoque? 20%, é o que eu calculei aqui no meu DRE. Puxei o DRE, me deu 20%. Quantas vezes girou no ano? Uma única vez. Quanto é que vai me dar? Bom, vai me dar, então eu vou ganhar 20% de 1.200.000, que é meu estoque a preço de venda, não é? No período de um ano. Isso vai me dar quanto em dinheiro? 20% de 1.200.000, 240.000. Então, comparando com o primeiro cenário, que nós fizemos com uma cobertura 6, um estoque de 600, rodando 2 vezes no ano, vai me dar exatamente o mesmo valor financeiro, né, em reais de lucro. Na primeira cena, evidente, se eu ganho 20.000 por mês, trabalho 12 meses, vai me dar 240. Segundo cenário, eu ganho 20.000 por mês, trabalho 12 meses, vai me dar 240. Onde é que está a diferença? Na primeira situação com cobertura 6, eu tenho 40% de lucro sobre o capital investido em estoque a preço de venda, sobre 600.000. No segundo cenário, que eu tenho uma cobertura 12, ou seja, 1.200.000 de estoque, e com a mesma lucratividade de 20%, significa que esse estoque vai me rodar uma única vez no ano. Então, quanto que eu vou ganhar do capital investido em estoque? 20%. Então, veja bem, no primeiro cenário eu ganho 40% de lucro sobre o capital no estoque. No segundo cenário eu ganho 20%. Agora vamos imaginar uma terceira situação assim rapidamente. Imagina que ao invés de 600.000 eu tenha 400. Eu consigo baixar o meu estoque, né, porque eu tenho agilidade na reposição, eu estou viajando quase um just in time, né? Para quem não conhece a expressão, chegando na hora de usar. Grosso modo, seria mais ou menos isso, né? Então, o que seria isso? Não, eu trabalho com estoque muito baixo aqui, eu estou repondo, né? Faço reposições curtas, como a gente chama. Isso é possível para quem tem um lead time curto. O que significa isso? Lead time é o tempo que você tem entre o pedido, quando você compra, e essa mercadoria está dentro da loja. Esse espaço, esse intervalo, a gente chama de lead time. Então, tem gente que consegue ter um lead time curto. Eu viajo, visito o fornecedor, compro, despacho, ou levo comigo a mercadoria e na semana seguinte está na loja, eu estou vendendo. Qual é o seu lead time? Uma semana. Né? Ou seja, eu tenho um lead time curtíssimo. Com uma semana eu consigo reposição do meu estoque. Preciso formar um estoque alto e tal, guardar esse estoque aqui? Operacionalmente não, porque para que eu vou investir no estoque? Eu posso trabalhar com o estoque do fornecedor. Só vou disponibilizar na minha loja o giro, aquilo que eu estou precisando para vender. Percebe o que eu estou dizendo? Com isso você vai potencializar o giro, maximizar o giro. Tem situações que isso não é possível, a loja está no interior, eu trabalho com coleções, com fornecedor que eu tenho que fazer programação de pedido e tal. Isso, evidentemente, me estica o lead time, me obriga a ter uma cobertura mais alta. Né? Eu preciso ter uma margem de segurança aqui, porque o tempo entre o que eu faço o pedido e essa mercadoria chega na minha loja disponível para vender é mais longo. Então, eu preciso ter uma cobertura mais longa de estoque para poder atender esse intervalo, suprir esse intervalo. Concorda comigo? Então, isso que é o lead time. Mas vamos considerar que o lojista tem um lead time normal, não é nem muito curto e nem muito longo, ok? Intermediário. E aí, esse lojista, que estava com cobertura 6, no exemplo que a gente estava trazendo. O segundo, que gosta de comprar, pegar as oportunidades e tal, encheu o seu estoque, está com cobertura 12. Um terceiro
não é, que começou a estudar e entender melhor, analisando lead times, fornecedores, até cortou um ou outro fornecedor que fazia muitas exigências de compra, de quantidade, de antecipação, etc. Então, falou, não, peraí, será que é tão estratégico assim? Quanto eu vou perder de venda se eu cortar esse fornecedor? E quanto eu vou potencializar de giro, de melhoria de resultado para a minha loja, se eu não tiver, por exemplo, esse fornecedor, sendo que esse fornecedor não arreda pé, né? Não aceita negociar comigo numa condição diferenciada. E fazendo isso, esse lojista conseguiu chegar à conclusão de que ajustando o estoque dele para uma cobertura de 4:1, ou seja, é possível trabalhar? Eu consigo fazer pedidos mais curtos, mais rápidos, viajar mais para visitar fornecedores, enfim, fazendo esse estudo, esse lojista chegou à conclusão de que trabalhando com o mesmo preço, com as mesmas estruturas, com a mesma estrutura de custo, despesas, etc. e tal, fazendo, por quê? Porque eu preciso ser competitivo, eu preciso competir com o meu concorrente, não adianta eu começar aqui, subir muito os meus gastos, reformar minha loja, aumentar salário e aumentar comissão, etc., dar muito desconto, fazer promoção, evidentemente que eu vou comprometer o resultado final. Então, eu quero competir nas mesmas condições que a minha concorrência, ou seja, eu vou manter, quando eu puxar o meu DRE, o resultado vai dar igual. Mesma estrutura de markup, preço e despesas. Beleza? Beleza. O que eu vou trabalhar? Vou trabalhar na minha cobertura de estoque. Para esse estoque agora eu vou, fazendo essa análise toda, eu vou baixar para 4:1. Beleza. Então, significa que eu vou ter 400 mil de estoque a preço de venda, e assim, fazendo adequação de mix, escolhendo melhor os meus fornecedores, etc. e tal, eu consigo sustentar o meu faturamento de 100 mil por mês com os 20% de resultado que eu já vinha tendo com uma cobertura 6, por exemplo. Então, ok, esse lojista faz esse estudo e consegue, então, adequar, ajustar a sua cobertura para 4:1. Ou seja, 400 mil de estoque a preço de venda, vende 100 mil na loja. Beleza. Qual é o giro no ano? Bom, 12 dividido pela cobertura 4 significa que esse estoque vai rodar 3 vezes no ano. Bom, a conta ficou simples de fazer. Se cada vez que esse estoque gira, ele me deixa 20% de resultado, e a pergunta é, quantas vezes esse estoque roda no ano? Ele roda 3 vezes. Então, com um giro de 3, com um resultado líquido de 20%, quanto é que vai me dar de resultado, de percentual de lucro sobre o capital investido em estoque no período de um ano? Vai me dar 60%. 20 mais 20 mais 20. 60%. Em reais, vai me dar quanto? Os mesmos 240. Já que eu faturo 100 mil e ganho 20%, estou tendo 20 mil reais de lucro no mês. Vou trabalhar durante 12 meses, vai me dar os mesmos 240. Então, veja bem, nesses 3 cenários que eu apresentei. O primeiro cobertura 6, 20% de lucro. Quanto é que eu vou ter em reais no final do ano? De lucro líquido, 240. Segundo cenário, cobertura 12, a cobertura inchada e tal, com o mesmo resultado final. Quanto que eu estou tendo de resultado líquido? 20% também. Por quê? Isso aqui põe markup, tal, alto, mas tem que fazer muita promoção, mercadoria mais antiga, etc e tal, aquela coisa toda, então acaba tendo o mesmo resultado. Só que a cobertura é 12. Então, quantas vezes vai rodar no ano? Uma única vez. Quanto é que vai me dar em reais? 240. Eu vendo 100, me deixa 20, vezes 12, 240. Terceiro cenário, o lojista conseguiu adequar e baixou para 4:1, com 20 mil por mês, vezes 12, 240. Onde é que está a diferença? No primeiro cenário, com cobertura 6, eu estou tendo 240 mil de lucro de um capital de 600 mil. No segundo cenário, eu estou tendo 240 mil de um capital de 1 milhão e 200. No terceiro cenário, eu estou tendo 240 mil de lucro de um capital de 400 mil. Então, veja bem, eu ganho 40% no ano, eu ganho 20% no ano, eu ganho 60% no ano. O que você prefere? Ganhar 20? Ganhar 40? Ou ganhar 60? A resposta eu acho que é bastante óbvia. Não é? Então, concluindo o nosso raciocínio, tão importante quanto você ter uma apuração, aliás, não é importante, é fundamental, é estratégico, é necessário, é urgente, é importantíssimo, e outras palavras mais que a gente lembrar aí, você ter um DRE organizado, estruturado para você saber que margem que está dando de lucro líquido no seu negócio.
como eu estava dizendo, lucratividade é isso, é lucro do seu faturamento. É nem rentabilidade. Rentabilidade é o retorno sobre o capital que você investe, né? Eu estou considerando aqui somente estoque, mas evidentemente que você tem outros valores investidos, né, que formam o seu patrimônio, que é instalações, às vezes você reforma o prédio, enfim, capital de giro, você tem um montante que você colocou na empresa, esse é o seu capital total investido. E aí você vai comparar, então, quando a gente fala de DRE e de lucro, eu estou falando de faturamento. Tá? Resultado sobre o investimento é rentabilidade. E aí eu vou comparar quanto que eu tenho de capital investido nessa empresa e que resultado que ela está me dando. Percebe que eu estou dizendo? Por isso que é fundamental a cobertura de estoque, dimensionamento adequado de giro, para que você potencialize resultado com um menor capital. Ou seja, nesses cenários que a gente trouxe aqui de exemplo, é possível um lojista que consegue administrar legal uma cobertura mais baixa, tal, onde um outro precisa de 1.200.000 de estoque a preço de venda, para tocar a loja, o outro teria 3 lojas com esse estoque, ele tocaria 3 lojas e ao invés dele ter um faturamento aí de 100 mil por mês, ele teria 300 mil por mês com esse mesmo capital investido em estoque. Percebe o que eu estou dizendo? Então, é assintoso quando você começa a olhar e entender como é que funciona essa estrutura de lucratividade, de rentabilidade, de giro, de DRE, né? E aí você vai ver que por conta dessa má administração ou de não entender como é que funciona isso, muito lojista acaba ficando numa situação complicada, complicando o seu fluxo de caixa, que é outro assunto que tem a sua complexidade, que não dá para entrar aqui, senão fica infinito quase esse nosso bate-papo de hoje, né? Então, concluindo o que a gente falou, é importantíssimo você ter uma excelente lucratividade, estruturar bem, organizar todos os lançamentos, ter o seu controle, um sistema bem organizadinho, o estoque inventariado, bem classificado, para que você tenha essas informações e consiga realmente dimensionar qual é a sua lucratividade. E aí, fazer um bom gerenciamento de compras, mix de estoque, para você ter uma cobertura adequada ao seu negócio, né, bem dimensionada, para que você não tenha nem estoque demais, para que comprometa o seu giro, e nem estoque de menos, que vai fazer com que você perca a venda por falta de mercadoria, né? A gente chama de ruptura de estoque. Percebe a complexidade e a importância de se ter esses controles? Então é isso. Faz o seu comentário aqui embaixo, analisa, me diga o que você achou desse conteúdo que a gente traz aqui. Aliás, se você quer se especializar, quer se tornar realmente um expert, um profundo especialista em varejo, é só você entrar nesse endereço aqui e assinar minha plataforma Exclusive Premium, que eu tenho lá 15 cursos de formação que vou te deixar não só na área de estoque, que é estratégico e fundamental, como fazer uma boa gestão de categorias para você dimensionar adequadamente amplitude, profundidade, departamentos, como classificar corretamente o seu estoque, depois fazer o seu planejamento de verbas de compra, precificação, ponto de equilíbrio, toda essa parte de retaguarda, DRE, fluxo de caixa projetado, plano de contas, como que você organiza isso, toda a parte de vendas, né? A gente sabe que gerente, 80% do resultado de uma loja é gerente, é quem capacita, distribui as tarefas, acompanha, dá feedback, faz reunião, motiva, corrige, enfim, é aquela pessoa que está ali à frente da operação e que conduz e que entrega os resultados, constrói os resultados através do time e da equipe, Então, tem um curso de gerência de loja, especificamente com essas funções, com esses fundamentos, assim como liderança, que é outra temática, outro conjunto de informações. O que é a liderança? É a maneira de conduzir o time, são as estratégias e técnicas de melhor, fazer com que o colaborador dê o seu melhor, se entregue realmente e se alinhe com a missão, com o objetivo da empresa, e por aí vai. Então, se você quer se tornar especialista, é a consultoria mais barata que você vai achar no mercado e mais completa, com tudo, com as aulas em vídeo, com material de apoio, com planilhas, com apostila para você fazer o download, enfim, é bem completinho. E com fórum, com suporte, você manda suas perguntas e eu respondo pessoalmente. Beleza? Então é isso. Assine o Exclusive Premium, venha fazer parte do time, do grupo, da equipe, falando de loja, que vai ser uma grande honra ter você com a gente. Beleza? Te vejo por aí, sucesso, um grande abraço.